Eu tô aqui com a Severina Tenório, mais conhecida como Seve, né? Ex-participante do Ilhados com a Sogra, a primeira edição do programa, que é um reality de grande expressão, né? Numa das principais plataformas de streaming mundial, mas é uma produção nacional, né, Severina? Isso, esse programa foi uma produção nacional. Certo. Então ela participou dessa primeira edição e fez história lá, ficando em terceiro lugar, a família Tenório, né? Ela era a sogra e o Tiago, o genro. Mas hoje a gente está aqui para bater esse papo justamente porque você está movendo uma ação contra o Tiago, né? Pedindo danos morais e auxílio tutela, é isso que fala? Eu fiz uns vídeos desabafando sobre minha situação, minha condição. Ele fez um outro vídeo alegando que eu estava distorcendo a conversa. Então, por orientação, eu apaguei os meus vídeos, até porque o vídeo que eu fiz anteriormente, eu citei indevidamente o nome de uma pessoa envolvida nessa situação toda, e essa sim foi passível de uma ação que ele moveu contra mim, porque eu citei o nome dele nesse vídeo. Esse do Tiago, não. Houve uma tentativa de acordo extrajudicial para que ele removesse esse vídeo, assim como eu removi o meu, que eu postei o vídeo numa hora Emoção. de muita exaustão emocional, e aí depois eu vi que realmente não tinha necessidade de tanta infusividade na expressão e apaguei os meus vídeos. Só que eu sugeri que ele apagasse o dele. Ele falou que não apagaria. E isso gerou realmente um pedido extrajudicial e transformou-se num pedido judicial para que ele apagasse o vídeo. Apenas apagar o vídeo, que inclusive até hoje não foi. Vamos tentar ir um pouquinho mais para trás para que o pessoal entenda melhor a situação, né? Vocês participaram desse reality show, que é a sogra, junto com o genro, e a sua filha ficava confinada em outro local. Como que era a relação de vocês familiar antes do reality show? Sua relação com o Thiago, como que se dava ali a dinâmica entre vocês em família? A minha relação com o Tiago era inexistente, porque nós fomos encontrados pela rede social quando ele, com 15 dias de namoro com a minha filha, escreveu numa rede social: Tiago, muda-se o status né, de relacionamento para casado. Eu achei aquilo uma coisa, uma informação absurda. Então, eu respondi aquela informação publicamente também. E aí se deu, né, o conhecimento público, e aí essa produtora achou essa história e achou interessante e veio atrás da gente. E foi aí que começou. Mas assim, desde então, nós nunca tínhamos tido contato presencial. Até no decorrer de todo o processo do reality, nós não tivemos. O primeiro contato presencial que tivemos foi daquele embate grande que todo mundo lembra, que é muito icônico, que simplesmente falo que não criei uma filha e dei a condição que no meu local de pessoa periférica, pobre, nordestina, eu tentei fazer o melhor que eu pude, e aí eu sim, como mãe, como a maioria das mães que vem desse lugar que eu venho, que conhece a dor, fica inconformada de saber que alguém quer desposar a sua filha nessas condições. A sua mágoa, então, é não ter conhecido, não ter sido apresentada ao Thiago, né? Não é, a questão não é ter sido apresentada, porque disse assim: "Ah, mas era sua filha que tinha que fazer isso". Nesse caso, não estou defendendo a filha, mas eu discordo. Eu acho que assim, quando alguém se interessa por o parceiro, a parceira, o interesse da pessoa é saber como é que é o bem-estar dessa pessoa. E conhecendo a família dessa pessoa, você vai saber ter um discernimento melhor de como vai ser a sua convivência familiar. Porque quando você entra para uma família, você passa a ser membro. A partir do momento que você passa a ser membro da família, você tem todo um contexto familiar. Você vem, né, todos os agregados. E pai e mãe, eu acho que são os agregados principais. Marido é importante, esposa é importante, o companheiro, a companheira, tanto faz, que eu não tenho problema nenhum, é importante, mas a família é o esteio. Porque a pessoa só existe porque houve um antecessor, né? Houve quem gerasse aquela vida. Então, eu achei muito estranha essa atitude de ele não se importar muito em querer me conhecer. Ele tem umas alegações que eu discordo, que inclusive ele fala que precisava visitar os pais, porque fazia muito tempo que não via, que era a questão da pandemia. Eu discordo. Mas eu respeito porque é a opinião dele. Só que eu continuo dizendo que eu discordo do ponto de vista dele, que não veio me ver porque tinha que ver os pais. Ele viveu com os pais a vida toda. Ele ia vir um final de semana na minha casa. Então, assim se deu, e eles acharam interessante essa história, né? O pessoal da produtora, e assim fizeram, e chegamos até lá. Certo. Então vocês já entraram ali na casa com meio que com essa rusga, né, esse mal-estar inicial. E lá dentro do programa, como que foi a dinâmica entre vocês? Você pôde conhecê-lo melhor? A convivência foi sendo melhor? Como que foi? Olha, na minha interpretação, teria que ser. Porque quando eu o conheci, eu, né, como dizer chulamente, e vocês me desculpem a expressão, eu vomitei
tudo aquilo que eu estava pensando sobre ele. Ele se mostrou, no primeiro momento, reticente, mas depois ele se mostrou acolhedor, o que para mim foi uma coisa boa, apesar de que eu continuo dizendo que eu não aceito a justificativa dele, mas respeito, e foi se formando, porque assim, quando nós começamos a participar, que a gente realmente ficou sabendo como que ia ser a dinâmica né, do programa, tinha a participação de uma terapeuta de família. Então, no meu entendimento, aquelas divergências familiares, porque eu também não conhecia a divergência das outras famílias, era tudo muito novo, no meu entendimento, aquela divergência, se você tivesse realmente disposto a entender o outro, talvez discordar, porque é do ser humano, mas entender o outro e ali formar uma aliança, ó, meu ponto de discordância é esse, o seu é esse, mas vamos entrar no consenso? Então, para mim, aquilo, no final né, do programa, iria ser pontuado para o vencedor. Então, foi essa conversa que eu tive com o Tiago. Eu digo, Tiago, nós estamos aqui dispostos a entender um ao outro. Divergir, sim, mas entender sempre. E vamos deixar isso sem que seja do conhecimento das outras famílias, porque eles estão achando que a gente está encenando. Até teve um momento que eu fiz uma graça com ele, eu falei, se estivéssemos encenando, merecemos até o Oscar, né? The Oscar goes to isso, Severina, Paraíba. Que eu sou dessa de fazer graça da gente. E aí formou-se esse mal-estar. Só que, para minha surpresa, ele queria estar bem tanto comigo quanto com o resto da galera, que para mim não fazia diferença. Apesar de que formei belas amizades, depois eu chego lá nessa perto da galera. Qual que era o cachê para participar, sem ser o prêmio final? Eu recebi R$ 3.000 de cachê de participação. E qual que era a expectativa de vocês com o término do programa? O que você imaginou que aconteceria? Com a participação e o decorrer de tudo, eu imaginei que a visibilidade ia nos dar esse lugar de projeção profissional. Porque, veja, a Maiara, ela é formada, né, nesse caso, não vou nominar porque ela é minha filha, então ela é formada em direção teatral pela UFRJ, ela é uma excelente atriz. E como a gente estava nesse meio de produção artística, a gente imaginou que sim, essas pessoas acolheriam e que ela seguiria nesse lugar. Eu reconheço que a minha situação foi também muito difícil, porque, gente, quando acabou o confinamento, que acabou a gravação, eu voltei e eu me vi sem emprego, pagando aluguel, sem nenhuma fonte de renda, e eu cobrei de quem eu achava que eu devia cobrar. E de quem eu cobrei falou assim para mim, olha, eu até posso ser essa pessoa, mas eu não vou ser porque eu estou muito ocupado para você. Você criou toda essa expectativa, não veio retorno financeiro, não veio trabalhos, né, publicidade, que você estava contando com isso. Muita gente participa desse tipo de programa justamente buscando parcerias futuras com marcas, enfim, publicidade, né? Que no caso você contou que não veio. Então, a partir daí, você passou a viver como, já que você tinha perdido o seu emprego? Então, aí, eu ainda cheguei a fazer 2 publicidades, mas aí também comecei a viver desse dinheiro e mais nada aconteceu. Aí eu me vi agoniada. Aí sugeri, né, para minha família, para ir morar na casa deles temporariamente, até me estabelecer, porque no Rio estava difícil eu me reinserir no mercado de trabalho e aqui as oportunidades são maiores. São Paulo tem uma gama maior de oportunidade de trabalho. Eu não tenho problema nenhum em ser CLT. Aí eu já até teve comentário, ah, mas a Célia agora não quer ser CLT, quer ser famosa. Não, eu só queria um recomeço. E aí foi quando eu pedi, né, teve uma questão que eu pedi para eles, e aí essa questão do cachorro, ela é muito, assim, peculiar, porque o cachorro, Peraí, ninguém sabe, talvez as pessoas não conheçam essa história do cachorro, né? Você tinha pedido ajuda justamente para a Maiara e para o Thiago para receberem você na casa deles por um período ali temporário, né? E eles negaram, né? não, eles não negaram, não foi assim. Eu sugeri para a Maiara, eu falei, Maiara, eu posso ir para aí, porque aí fica mais perto de tudo? Aí ela falou assim, ah, eu vou ver aqui. Ela falou, eu vou ver aqui, e no dia seguinte, ela postou uma story que tinha chegado um novo membro da família. Aí eu, muito brava com ela, mandei na DM um desaforo de toda mãe faz. Eu falei, O novo membro era um cachorrinho. isso. Aí eu falei assim, não precisa se preocupar. Eu já percebi qual é o seu interesse nessa história. A vinda desse novo membro, eu entendi que é porque não cabe a sua mãe dentro da sua nova fase de vida. Então, aí ela bota na cabeça que eu fico dizendo que que eu não fui, que ela não recebeu por causa do cachorro. Mas assim, qualquer pessoa com o mínimo de neurônio possível e consciência, interpreta dessa forma. Porque eles não tinham o animal. O animal chegou no... As pessoas não sabem que eu pedi, mas eu pedi. Ela não disse sim, nem disse não. Ela falou, eu vou ver aqui. Aí ela fala nas redes sociais que, não, eu estava vendo casa para minha mãe. Mas me diga como é que alguém vai assegurar que uma pessoa que tem um imóvel vai alugar para outra pessoa que não tem fonte de renda, não tem como comprovar documentalmente que vai conseguir manter esse aluguel. Como é que vai fazer isso? Quer dizer, eu tinha que ir para a casa dela. Era uma solução. Até eu arrumar um trabalho, aí sim eu teria o meu primeiro, né, salário,
tinha como comprovar na carteira que eu estava trabalhando, e aí sim eu tinha como pagar o aluguel. E como é que eles fazem essa interpretação de que eu estava vendo coisa... Não estava vendo, porque eu não estava empregada. Como é que eu ia arrumar uma casa se eu não estava trabalhando? Eu acho que isso não é ajuda, porque você já está numa situação de fragilidade, você já pediu ajuda, e a pessoa toda hora fica te lembrando que você está ali por um favor, por uma ajuda. Eu acho que isso não é generosidade. Você recebeu ajuda financeira da Maiara nesse período? No começo, bem no começo, assim que a gente gravou, ela sim me mandou algum dinheiro, mas agora, depois que o programa subiu, não, ela não mandou mais nada. Depois que o programa subiu, antes que a gente gravou, e até o período do programa subir, ela me mandou. Depois que o programa subiu, começou a dar essas confusões, ela não mandou mais nada. Mas assim, aí o que acontece? Aí essa parente chegou e falou assim, para um outro, também parente da casa, falou assim, abre lá a porta e deixa ela aí, traz minha chave. E o que eu ia fazer? Eu ia ficar na casa obrigada? Não. Aí eu fui, peguei o ônibus e fui. Quem mora aqui em São Paulo sabe de onde eu vou falar. Eu fui para a região de Santana, que é uma região muito conhecida aqui de São Paulo. Aí eu cheguei lá e estava perdida, sem rumo. É uma história linda, por isso que eu tenho que contar, gente. Aí chegou um menino, morador mesmo de rua, né, uma pessoa em situação de rua, chegou em mim e falou assim, tia, me viu com 2 malas, ainda estava arrumadinha, limpinha, e falou assim, tia, dá um trocado aí para eu tomar um café, tia. Aí eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas e falei assim, filho, a tia está na mesma situação que você. Nossa, aí é quando eu digo que Deus manda anjos. Aí esse menino falou assim, o quê, tia? Aí eu repeti. Ele falou assim, não, tia, pode ir não, tia. Vem cá, tia, eu vou te levar para um canto ali. Aí agarrou minhas 2 malas e eu com as sacolas no colo e fui. Aí foi onde eu cheguei no primeiro lugar de acolhimento, que é esse aqui, que era uma casa de passagem. Isso é uma casa de passagem porque as pessoas vão lá, comem, faz 3 refeições por dia, tem banho, pode lavar a roupa e participa de atividades, mas não dorme. Quando eu cheguei lá e a menina me ouviu, ela falou, nossa, realmente sua situação é muito delicada, mas eu vou arrumar um lugar para você morar. Para você dormir, perdão. Para você dormir, porque lá não dorme. Aí foi quando ela arrumou esse outro lugar aqui, que eu dormi, fiquei lá durante um período, e aí, mas eu estava muito, muito inconformada. Aí foi quando parte do elenco do programa, né, posso até dizer quem foi o Vinícius Sassone, o Antônio Donati e a Ana Poli, que são filhos e genros, inclusive com o Vinícius Sassone, né, todo mundo sabe da minha questão com o marido dele, com o companheiro dele, mas nem assim ele teve algum problema em me ajudar. Então, foi por conta do Vinícius Sassone que hoje em dia eu agradeço ter saído do abrigo e estar aqui. E foi ele que encampou uma vaquinha na rede social e era ele que me dava toda a força, era ele que... Eu tenho mensagem aqui dele, de toda hora me mandou, inclusive esse dia ele fez uma viagem para o exterior, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez, achei tão lindo, ele me mandou mensagem, Sérgio, como é que você está? Você está bem? Então, eu agradeço a essas pessoas que nem lá no programa nós tivemos tanta afinidade, mas quando eles souberam que eu estava nessa situação, foram os primeiros a vir atrás de mim. Então, é uma situação aqui, assim, para mim, acho que gratidão na vida é tudo. Então, eu sou muito grata, repito de novo, ao Vinícius Sassone, ao Antônio Donati e à Ana Poli, porque foram eles que me deram esse suporte nesse momento tão difícil e que, através do que eles me ajudaram, né, com a vaquinha, com tudo, com apoio emocional, eu consegui, agora estou aqui tentando me reerguer. Eu só preciso um recomeço. Eu preciso que alguém me dê uma chance de recomeçar. Tudo vai se ajeitar, Sérvio. Qual que é a sua rede social? A minha rede social agora é severina.sincera, porque o meu outro Instagram foi hackeado, onde eu estava com mais de 70 mil seguidores, foi hackeado, né, por alguém muito mal intencionado, e eu tive agora que começar do zero. Boa sorte para você, que você consiga reconstruir sua vida. Eu tenho certeza que vai. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a receptividade. Eu não tenho problema nenhum em contar a minha vida toda, não tenho problema de nada. Inclusive, a Sérvia não está mais no abrigo, hoje você está nessa casinha, né? Alguém emprestou para você, você alugou? Isso, é que assim, essa casa aqui é de alguém que eu tinha amizade na época que eu morei em São Paulo, e a pessoa falou assim, não, você fica aqui até você conseguir se estabelecer, e com o dinheiro que os meninos me deram, eu comprei esses móveizinhos que vocês vão estar vendo, esse sofazinho aqui, tem uma geladeirinha ali, tem um fogão, tem um armarinho, para a gente ter, né, um ambiente minimamente com alguma condição de moradia. Tem também uns pratinhos, umas panelinhas, e é isso. Só para ficar claro que você não está mais, Não estou mais no abrigo. Não Tá estou certo. mais. Passei um tempo, mas aí com a ajuda dos meninos foi suficiente para eu conseguir essa recuperação. Maravilha. Boa sorte, Sérvia. Obrigada mais uma obrigada a vez. você.